Os trabalhos. A palavra do doutor Álvaro César para proferir o seu voto. Concluir. Então, senhores membros, como foi muito bem explicado pelo senhor advogado e após o parecer oral aqui do Ministério Público de Contas, em banca, se ateve bem àquela situação. As causas já estavam ganhas, né? Aí, que era o caso que foi bem explicado pelo senhor advogado, representante da causa. E eu vou me manifestar de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, porque mostrou-se bem a causa ganha e que não pôde se ater a essas causas que estamos analisando no devido momento, aqui no nosso Tribunal de Contas do Maranhão. O relator acompanha. Então, concordo plenamente com o parecer do outro Ministério Público de Contas. E com pedido de medida cautelar, com face a Anapurus, pelos fatos e fundamentos legais jurídicos expostos, proponho ao plenário conhecer a representação por preencher os requisitos de admissibilidade fundados no artigo 43, inciso 7, da Lei 8.258, de 6 de junho de 2005, da nossa lei orgânica, considerar procedentes a representação ilegal o procedimento de inegibilidade que deu origem ao contrato celebrado entre o município de Anapurus e o escritório João Azevedo Brasileiro Sociedade de Advogados, bem como todos os atos administrativos dele decorrentes, por afrontar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal do Brasil. Vamos aqui. Posto que, ausentes os requisitos de singular e complexidade do objeto para a realização do processo de dispensa de inegibilidade, o que afronta os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e competitividade. Manter a medida cautelar deferida, sem prejuízo ao disposto do item anterior, com efeitos referendados pelo Supremo Tribunal Federal, na suspensão de segurança número 5.182. Espera aí, tem uma coisinha aqui me atrapalhando. Do artigo 75, caput da Lei 8.258, de 6 de junho de 2005, para que o município se abstenha de realizar pagamentos do contrato decorrentes da dispensa de licitação em razão de afronta aos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial ao princípio da licitação e da competitividade, nos termos do artigo 37, inciso 21º, 21 da Constituição Federal de 1988, determinar a atual prefeita de Anapurus que seja dada continuidade ao acompanhamento da demanda judicial objeto do contrato anulado por meio da Procuradoria Municipal, ou, caso contrário, que promova o devido certame licitatório para a contratação dos serviços advogatícios com a devida justificativa de dotação orçamentária e preço determinado. Que os recursos oriundos da complementação federal do Fundeb sejam aplicados integralmente em ações
de melhoria da educação na consonância da Lei 11.494 de 2007. E conforme entendimento firmado no acordo número 1824 de 2017, TCU plenário, letra D3, que sejam incluídos os elementos de fiscalização necessários à demonstração da regularidade de todos os procedimentos de contratação do município em obediência à Instrução Normativa 34 de 2014, TCE-MA. Recomendar ainda ao atual prefeito que adote as providências administrativas, tendo em vista o disposto da linha B, e anule o contrato de prestações de serviços acima mencionados no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 51 da Lei 8.258 de 2005 e o artigo 247 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, sob pena de se adotar providências previstas no artigo 51, parágrafo 2º da Lei Orgânica deste Tribunal. Se abstenha de efetuar contratações diretas quando não preenchidos os requisitos legais, que se abstenha de firmar contratos adjacentes, ressalvando-se que casos em que são envoltos em recursos públicos, né, determinar a unidade técnica, e aí vamos passar aqueles procedimentos, são aqueles de rotina. Comunicar o teor da decisão ao juízo onde tramita a ação, cumprimento patrocinada pelo escritório João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, após a realização das diligências cabíveis, realizar os autos, as contas do respectivo município para apuração das responsabilidades administrativas do gestor que subscreve o contrato. Este é o nosso voto, senhor presidente. É o processo 2680, né? Em discussão. Votação. Matéria aprovada de acordo com o voto do relator. Então, essa é a nossa... O Álvaro César continua na relatoria, tem mais processos, né? Certo. Então, dando prosseguimento, o processo 2984 de 2017 é uma representação do Ministério Público de Contas do Maranhão, Santa Filomena do Maranhão. Esse processo, ele estava no ponto de ser relatado, né? Então, o que nos foi recomendado é a retirada de pauta, né, desse processo. É isso, doutor? A Santa Filomena. Vamos ver aqui mais o Buriti Bravo. É uma representação também é retirada, né? Esse 3.973 de 2017, representação do Ministério Público de Contas do Maranhão, do município de Buriti Bravo, Cid Pereira da Costa, prefeito. Só ele, né? Ah, tá certo. Então vamos ficar nessa relatoria aqui. Senhor presidente, se me permite ajudar o conselheiro relator. Segundo o representante procurador do escritório, o processo 2989-2017 e 303 de 2017, ele não pretende fazer a sustentação oral. Ah, sim, aquele caso que foi... Isso. Foi devida citação. Não. Então... Foi só um. O que não teve citação foi o 2984-2017. Esse Vossa Excelência retirou de pauta. Certo. O 2984-2017 foi retirado de pauta.
O 3973 e o 2989, Que é este? Vossa Excelência relatará. Ok. É esse Certo. que estamos em mão, então, aqui agora. Isso. Não, mas De Buriti Bravo. Buriti Bravo ok. e Afonso Cunha. É o 2981. Vou botar aqui, tirar colocar os dois juntos para poder. Afonso Cunha, uma representa. É Afonso Cunha, o 2981. Não. O escritório, temos aqui. Então, passaria agora a relatar então o processo 373 de 2017 do nosso tribunal. É uma representação do Ministério Público de Contas do Maranhão, do município de Buriti Bravo, Maranhão, em responsabilidade do senhor Cid Pereira da Costa, prefeito no exercício de 2017. A contratada João Azevedo, Brasileiro de Sociedades e Advogados. O objeto é um contrato de representação de serviço de advocatícia firmado entre a Prefeitura Municipal de Buriti Bravo e João Azevedo, de Brasileiro de Sociedade de Advogados. Os interessados, a Ordem de Advogados do Brasil, OAB, Seção do Maranhão, representada pelo advogado Tiago Roberto Moraes Dias, e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM. Procuradores constituídos, João Ulisses de Brito Azevedo, OAB 7.631-A, que encabeça uma relação de vários advogados. Eu não citaria os demais, mas está aqui, estão aqui habilitados esses procuradores demais. Não vou, em virtude de lastro de tempo. O Ministério Público de Contas teve, inclusive, a palavra do doutor Jário Cavalcante Vieira, que é aqui presente. Doutor Jário, é a sua palavra. Trata-se da representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão com pedido de medida cautelar, com arimo no artigo 127 da Constituição Federal, artigos 43, 8 e 117, 110, 1 da Lei 8.258 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em face do município de Buriti Bravo, apontando ilegalidade no contrato de prestação de serviço de advocatício firmado entre o respectivo Prefeitura Municipal e o escritório João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, cujo objeto é a prestação de serviços profissionais advocatícios visando ao recebimento de valores decorrentes da diferença do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, pela subestimação do valor mínimo anual por ano decorrente de procedimento de inegibilidade de licitação. O doutor Ministério Público de Contas, através do parecer 165 de 2018, opinou, está de folha 887, opinou nos seguintes termos. Tendo em vista a informação de folha 100 de que o contrato destes autos já está sendo apreciado no processo 2990 de 2017, havendo similaridade entre o objeto, conclui-se que ocorreu duplicidade de processos. É devido o arquivamento do presentes autos com prosseguimento do trâmite do processo de 2990, 2017, que é mais antigo. É o relatório. Então, aqui, o que temos a relatar é isto, nesse devido momento.
Esse não tem sustentação oral substancial. Não, como foi parecer 165? Ah, sim. Se reportou ao outro processo. certo. A existência do processo pela relatoria do Conselho de 30. Então, como ele é mais antigo, por aqui... Certo. O 2990 peticionamos informando a existência do outro, ele acolheu e pede o arquivamento do documento. é desse, esse que é de 2990, no caso. Arquivado. Então, conhecendo determinado devido àquele arquivamento, né? O processo 2981-2017. Representação do Ministério Público de Contas do Maranhão, representado pelo Afonso Cunha Maranhão, responsável José Leane de Pinto Borges, prefeito, exercício financeiro de 2016. Contratado Gomes e Santos de Oliveira, advogados associados. O objeto é um contrato de prestações de serviços advocatícios firmado entre a Prefeitura Municipal de Afonso Cunhas e Gomes Santos de Oliveira, advogados associados. Interessado é a Ordem de Advogados do Brasil, representada pelo presidente Dr. Tiago Roberto Moraes Dias. Os procuradores constituídos, Simário Gomes da Silva. O Ministério Público de Contas que emitiu seu parecer tem a lá a doutora Flávia, doutor Jair, este daqui. Trata-se de representação pelo Ministério Público de Contas, com pedido na medida cautelar, é idêntico, no caso, ao outro processo. Este relatório a ser feita a devida manifestação no caput dele, né? Que a representação aponta segmentos vistos no contrato ou em razão dele. Contratação do escritório Gomes Santos de Oliveira, advogados associados, fundada em própria inexigibilidade de licitação, por não estar caracterizada a suposta irregularidade dos serviços objeto do contrato. Estipulação de cláusulas fixando honorários contratuais de 20% do valor total dos recursos que forem recebidos sem definir, né? Portanto, o valor do contrato, contrariando a Lei 8.666 de junho de 93, previsão de remuneração do contratado com recursos recebidos do Fundef-Fundeb, contrariando normas de Constituição, da Constituição Federal, lei do Fundef, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes de Educação, e a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que é a Lei do Fundeb, que determina que tais recursos devem ser empregados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino, na valorização do magistério. Diante dos fatos narrados pelo Ministério Público de Contas, este requereu o seguinte, abre aspas, seja a representação distribuída ao conselheiro, relator do presente das contas do município de Afonso Cunha de 2016, que assim procedeu-se, né? Concessão de medidas cautelar inaudita altera pars, nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, no sentido de que seja determinada a Vossa Excelência a suspensão de qualquer pagamento advindos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o escritório Gomes Santos de Oliveira e de advogados associados, concomitantemente, seja o representante legal do município notificado nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
para que adote as providências corretivas a fim de adequar o contrato em epígrafe aos termos da lei, anulando-o com base em seu poder de autotutela, né? Determinar. Então, nos termos da lei, né? Anulando com base em seu poder de autotutela, que o município representado informe ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão se já recebeu alguma vez precatórios referente à diferença da complementação federal do Fundeb e Fundef, bem como a destinação que lhes foi dada, e ainda que todos os recursos recebidos a esse título tenham sua aplicação vinculada a ações em educação mediante conta específica a ser aberta para tal finalidade. Que o município representado encaminhe ao TCE, caso ainda não o tenha feito, via sistema SACOP, cópia integral do processo de inegibilidade de licitação que culminou na celebração do contrato em Castilha, né? Que caso o representado promova a anulação do contrato de prestações de serviços advogatícios, a demanda judicial seja imediatamente assumida pela Prefeitura, pela Procuradoria Municipal, que detém atribuição de representação do município em juízo face à medida da complexidade da causa. Mediana a complexidade da causa. Atenção, geralmente. A fim de evitar o pagamento de valores desproporcionais ao lesivo, que seja dada a ciência ao Ministério Federal subseção, no caso, judiciária do Distrito Federal, nos termos da decisão cautelar proferida. A citação do representante legal do município representado para que, no prazo legal, apresente a defesa quanto à irregularidade descritas na presente representação ou para adotar as providências corretivas de que trata o artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com a consequente anulação de inegibilidade e da contratação em epígrafe, e também, caso ainda não o tenha feito, para que encaminhe ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão cópia integral do processo de inegibilidade de licitação que culminou na celebração do contrato em Castilha. Ao final, seja encaminhada a medida cautelar pleiteada, determinando o não pagamento da remuneração do escritório contratado com sucesso destinados à educação, bem como seja julgada procedente a representação com a declaração de nulidade do contrato de prestações de serviços advogatícios firmado entre o representado que é o escritório Gomes Santos de Oliveira, Advogados Associados. Os autos foram encaminhados à unidade técnica competente, que emitiu relatoria. Este relator o doutor parecer do Ministério Público de Contas
o doutor Ministério Público de Contas também para emitir o seu parecer. E meu voto, concordo plenamente com o parecer do outro Ministério Público de Contas, com o pedido de medida cautelar em face do município de Afonso Cunha pelos fatos e fundamentos legais, jurídicos expostos. Proponho ao plenário que conheça a representação por preencher os requisitos da admissibilidade, considerar procedentes a representação ilegalidade do procedimento de inegibilidade que deu origem ao contrato, citado já, mantém a medida cautelar deferida sem prejuízo do disposto do item anterior, com os efeitos referendados pelo Supremo Tribunal Federal, na suspensão de segurança número 5.182, Maranhão. Vamos abreviar aqui. Se abstenha de realizar pagamentos do contratado decorrente da dispensa de licitação, em razão de afrontas aos princípios constitucionais, no caso, relativos à administração pública, em especial ao princípio de licitação e competitividade, determinar o atual prefeito, que é outro prefeito, que seja dada continuidade ao acompanhamento da demanda judicial, vamos abreviar aqui o mais possível. Determinar o dado técnico do devido monitoramento, comunicar aos representantes interessados o inteiro teor da presente decisão, bem como o Ministério Público Estadual. Comunicar o teor da decisão ao juízo onde tramita a ação de cumprimento, patrocinada pelos escritórios Gomes, Santos e Oliveira, advogados associados. Após a realização das diligências cabíveis, a pensar nos autos dos respectivos municípios para a apuração das responsabilidades administrativas do gestor que subscreveu o contrato. É esse o nosso voto, senhor presidente, senhores membros. Então, senhor representante. 2.981. Relator, eu acho que o próximo processo, Que é o 2822 e o 2989. o 2989, vendo aqui na tela, Sim. ele é da mesma natureza do processo. Exatamente. Conhece a representação e mantém a cautelar, não é isso? Exatamente. É no mesmo sentido, né? No mesmo sentido, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Para Reforçar. reforçar o parecer. Então, esse daí é nos termos do anterior, para a gente fazer uma economia de tempo, né? Concordo plenamente. Pronto, Exato. ok. Então, fica faltando O Ministério o Público de Contas está processo atento. 8822 de 2016, né? Que é uma representação, inclusive, também do Ministério Conhece- Público de Contas. É que multa de e arquivo. Nova não é Colinas, no Maranhão, exercício 2013. Isso. Exatamente, multa. Pelo conhecimento, Não tem nada assim. com multa e arquivamento, não é isso? Conhecer da representação, aplicar uma multa de R$5.000 solidariamente em desfavor dos senhores Gilmanan da Mota e Elano Martins Coelho, nos termos do artigo 67, inciso 3 da Lei 8.258 de 2005, a lei estadual, né? Porque houve irregularidade. R$500 em razão de verificada de que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do período da empresa MN
Empreendimentos Limitada, esta não desempenhou atividades voltadas à alocação de máquinas pesadas. Aqui esse caso aqui já está vindo aqui, né? Então são vários valores que dá esse montante de 5 mil. É esse nosso voto, senhor conselheiro, da ciência representada. Coincide com o voto do Ministério Público. Agradeço ao relator por ter sido sucinto na relatoria desses dois últimos processos. E não temos a relatar hoje. Processos decididos de acordo com o voto do relator. Conselheiro Pavão, para relatar os processos da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores substitutos, senhor procurador, senhoras e senhores, relato processo número 5.990/2016, tomada de conta especial, exercício financeiro 2011, Fundação do Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, responsabilidade do senhor Alex Oliveira Souza. O Ministério Público se pronunciou no sentido que, tomada de conta especial, fazer a prestação de conta, pela juntada da presente tomada de conta especial, processo 3.738/2017, referente à prestação de conta anual de gestão da FAPEMA do exercício financeiro de 2006. E o meu voto é nesse sentido. Determina a digitalização da presente tomada de conta especial, juntando esta prestação de conta anual de gestão da FAPEMA do exercício financeiro de 2016, responsabilidade do senhor Alex Oliveira de Souza, para análise conjunta. É o voto, senhor presidente. Decidido de acordo com o voto do relator. Processo número 6.601/2017, tomada de conta especial, exercício financeiro de 2008, Secretaria Estadual de Saúde, responsável Carlos Eduardo de Oliveira Lula, entidade conveniente, Centro de Treinamento da Organização e Ação Social do Cidadão, responsabilidade da senhora Norma Ferreira Matos. Pontifica a existência de irregularidade na prestação de conta do convênio, dano causado ao erário no valor de R$ 701.090,98. Os autos foram encaminhados à Secretaria da Transparência e Controle, que atestou a irregularidade de tomada de contas e análise. Como se percebe, o custo do processo de tomada de conta é referente a um convênio celebrado no exercício de 2008, ou seja, referente aos fatos ocorridos há quase 10 anos, sem que esta Corte de Contas tenha sequer analisado a matéria e proferido qualquer decisão de mérito sobre a mesma. Além disso, a tomada de conta especial, hora em análise, foi instaurada pela autoridade administrativa apenas em 13 de 4 de 2016, ou seja, muito mais de 5 anos após a celebração do convênio, que é de 2018. E do prazo para o responsável dele prestar as devidas contas, que era em 2019. Tal situação constitui fato impeditivo à atuação administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em razão da incidência da decadência, conforme determina o artigo 22 da Instituição Normativa TCE Maranhão, número 50/2017, que diz, esse é o artigo 22, a atuação administrativa do TCE Maranhão decai após o decurso de 5 anos entre a data do evento ou quando desconhecida da ciência do fato pela autoridade administrativa competente e a instauração da tomada de contas especial. Sendo assim, a existência de causas internas e externas, inclusive a decadência da atuação administrativa do TCE Maranhão, aliás à vontade do responsável, que impedirá análise e julgamento, célere da presente tomada de conta especial, esta deve ser arquivada, sem julgamento de mérito, por racionalização administrativa e economia processual. De todo o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal determine o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, referente à tomada de conta instalada pela Secretaria de Estado da Saúde, em razão da não prestação de conta do convênio 278/2008, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado e o Centro de Treinamento da Organização e Ação Social do Cidadão, do exercício financeiro de 2008. Encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor da alçada, caso estabelecido, e, se for o caso, propositura da competente ação de ressarcimento dos danos causados ao erário nos termos do artigo 22. Parágrafo 2º, a linha 2 do Instituição Normativa TCE Maranhão 50/2017. É o voto, senhor presidente. Processo número 3.810/2015, tomada de conta anual de gestores da administração direta, Secretaria de Estado da Mulher, SEMU. Exercício financeiro 2014. Responsabilidade da senhora Catarina Nunes Bacelar. No opcional, verifica-se quando danada para a gente tomar de conta, a unidade técnica não detectou a existência de qualquer ocorrência, razão pela qual opinou o Ministério Público de Contas pela irregularidade.
razão pela qual opinou o Ministério Público pela regularidade da mesma. Por tudo isto, e acompanhando a parecer do Ministério Público, voto para que este tribunal julgue regular a tomada de contas anual da Secretaria de Estado da Mulher, isso financeiro de 2014, e a responsabilidade da senhora Catarina Nunes Bacelar. Intimar a senhora Catarina Bacelar, por meio da publicação do acordo, para que ela tome ciência da quitação responsável nos termos do parágrafo 1 do artigo 20 da Lei nº 8.258/2005. Determinou o arquivamento por meio eletrônico dos autos neste Tribunal de Contas de cópias dos processos das principais peças processuais para fins de direito. Processo 4.199/2011, tomada de conta no órgão gestor de fundos municipais, embargo de declaração, exercício financeiro 2010. Entidade, Fundo Municipal de Assistência Social do município de Lajeado Novo, embargante é o Raimundinho Gomes Barros. Procuradores constituídos é Antino Corrêa Noleto Júnior, Sâmara Santos Noleto e Francisco Cavalcante Carvalho. Decisões embargadas, acordo PLTCE 301/2017 e parecer prévio PLTCE 97/2017. As alegações são totalmente improcedentes, devendo as presentes embargos serem julgadas de improviso por esta Corte de Contas, com a manutenção integral de decisões. Faço exposto a coisa parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal conheça os embargos declaratórios, pois forem atendidos todos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, negue provimento aos presentes embargos, haja visto que nos decisórios impugnados não há omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado. Mantenha integralmente todos os termos do acordo PLTCE 301/2017 e o parecer prévio PLTCE 97/2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Maranhão, de 4 de nove de 2017. Determinar o arquivamento eletrônico dos principais peças processuais neste TCE Maranhão para fins de direito. É o voto, senhor presidente. Processo número 4.202/2011, tomada de conta no órgão gestor de fundos municipais, embargo de declaração, exercício financeiro 2010. Fundo Municipal de Saúde, Lajeado Novo, embargante Raimundinho Gomes Barros. Procuradores constituídos, Antino Corrêa Noleto Júnior, Sâmara Santos Noleto e Francisco Cavalcante Carvalho. As decisões embargadas é do acordo PLTCE 302/2017, parecer prévio PLTCE 98/2017. Da mesma forma, e acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que esta Corte de Contas conheça os embargos declaratórios, pois foram atendidos todos os pressupostos de acessibilidade, no mérito negue provimento aos embargos, às vistas que nos decisórios não há impugnados, não há omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado. Mantém integralmente todos os termos do acordo PLTCE 302/2017 e o parecer prévio PLTCE 98/2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Maranhão, de 4 de nove de 2017. Determinar o arquivamento eletrônico dos principais peças processuais deste TCE para fim de direito. É o voto, senhor presidente. Processo número 2860/2012, tomada de conta de gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia. Exercício financeiro 2011. Responsabilidade, Ingrid Ivone Artesana Rodrigues. Procuradores constituídos, Antino Corrêa Noleto Júnior, Sâmara Santos Noleto, Francisco Cavalcante Carvalho. Conforme relatado, traz tomada de contas, gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, exercício de 2011, da responsabilidade da senhora Ingrid Ivone Artesana Rodrigues, secretária de Assistência Social, ordenadora de despesa do município de Santa Luzia. Compulsão dos autos, verifica-se que, quando análise a efeito das contas, a unidade técnica constatou a existência de irregularidades descritas e que, apesar de ter sido devidamente citado pelo ofício, o responsável não apresentou defesa e ou razão justificativa sobre a irregularidade detectada no rito inicial, razão pelo qual as mesmas permanecem em sua integridade. Verifica-se, pois, que as irregularidades são de natureza grave, configurando, inclusive, dano ao erário, que gera imputação de débito do gestor municipal, razão pela qual entendo que esta Corte deve julgar irregulares as contas do Fundo Municipal da Assistência Social de Santa Luzia, exercício financeiro 2011. Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal julgue irregulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia, relativa ao exercício financeiro 2011, a responsabilidade da senhora Ingrid Ivone Artesana Rodrigues, secretária de Assistência Social, ordenadora de despesa da entidade. Aí cita aqui as ocorrências e imputar
A responsável, a senhora Ingrid Ivone Artesano, o débito de R$ 14.000, a ser recolhido para os 15 dias a contar a aplicação do presente acordo, cujo valor será aumentado da data do pagamento, em razão da urgência de comprovante de despesas relativa à aquisição de combustível junto ao posto Santa Luzia. Aplicar também a responsável, a senhora Ingrid Ivone, a multa de R$ 1.400, a ser recolhida no prazo de 15 dias, referente a 10% do débito imputado. Aplicar ainda a senhora Ingrid Ivone Artesana Rodrigues uma multa de R$ 3.000 devido ao horário estadual, em razão de falhas no processamento da folha de pagamento e o não envio da relação de contratações temporárias, que evidenciam a prática de atos com grave infração a normas legais regulamentadas do direito contábil financeiro orçamentário. Determinar o aumento das multas consignadas no ato de efetivo pagamento, se realizado fora após o vencimento. Enviar à Procuradoria-Geral do Estado, em 5 dias após o trânsito em julgado, uma via original do acordo e dos demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de ação de cobrança das multas aplicadas na soma de R$ 4.400, tendo como devedora a senhora Ingrid Ivone Artesana Rodrigues. Enviar à Câmara Municipal de Santa Luzia, em 5 dias após o trânsito em julgado, presente processo incluindo o acordo e sua publicação no Diário Oficial Eletrônico. E enviar à supervisão de execução de acordo uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de cobrança da multa hora aplicada. É o voto, senhor presidente. Processo número 4.363/2012, tomada de conta de gestor de fundos municipais, Fundo Municipal de Assistência Social Distrito, exercício 2011, responsabilidade do senhor José Gomes Coelho. Advogados também no feito, Antônio Correia Noleto Júnior, Sâmara Santos Noleto e Jonatas Langene César Everton. Conforme relatado, trata-se de tomada de contas anual do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao exercício financeiro de 2011 do município de Estreito. Responsabilidade do senhor José Gomes Coelho, prefeito e ordenador de despesa. Por nos autos, verifica-se que, quando a análise referida às contas, a unidade técnica constatou existência de irregularidades descritas no subitem, na seção 2, item 2, na seção 3, item 4, subitem 4.3 do RIT, número 2258/2002. E aqui cita quais são as irregularidades. Está tudo aqui escrito. Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que esta Egrégia Corte de Contas decida, por força da tese pré-fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio para aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social Distrito, senhor José Gomes Coelho, exercício financeiro de 2011, em razão da irregularidade formal descrita na instrução, relatório de instrução do 2258/2012. Julgar regulares com ressalvas a tomada de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Estreito, exercício financeiro de 2011, a responsabilidade do senhor José Gomes Coelho, prefeito e ordenador de despesa, em razão das irregularidades formais de enumerada. Aplicar ao responsável, senhor José Gomes Coelho, a multa de R$ 2.000, em razão da ocorrência detectada no processo que evidencia a prática de infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Determinar o aumento da multa quando paga após o vencimento. Enviar à Câmara Municipal do Estreito, em 5 dias após o trânsito julgado, para o processo, incluindo o acordo de publicação do Diário Eletrônico, para conhecimento das providências. E enviar a supervisão de execução de acordo, uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento da cobrança da multa hora aplicada. É o voto, senhor presidente. Por fim, o processo número 6.111/2012, tomada de conta do gestor de fundos municipais, Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha. Responsabilidade do senhor José Leane de Pinho Borges. Exercício financeiro de 2011. Procuradores constituídos, Janelson Coxereque Soares do Nascimento, André Saraiva Cardoso dos Reis e Pedro Durão Esbraide Ribeiro. Trata-se de tomada de contas especiais, tomada de contas anual de gestão do Fundo Municipal, e responsabilidade do senhor José Ano, prefeito e ordenador de despesa. A análise técnica realizada contemplou a fiscalização contábil, foi elencar as irregularidades. As irregularidades, o gestor foi citado, apresentou defesa. O Ministério Público de Contas, chamado a pronunciar nos autos, por meio da procuradora Flávia Gonzalez, manifestou-se ciente pelo julgamento irregular das contas, com a consequente combinação de multa, diante das irregularidades remanescentes. Conforme relatado, trata-se de tomada de conta anual de gestão do Fundo Municipal de
de Assistência Social de Afonso Cunha, relativo ao Serviço Financeiro de 2011, a responsabilidade do senhor José Leane de Pinho Borges. Com pontos autos, verifica-se que, quando a ANAD é feita das contas, a unidade técnica constatou a existência das irregularidades descritas. E após a análise da defesa, apresentada pela responsável, restou demonstrado no relatório ainda algumas ocorrências. Verifica-se, pois, que as irregularidades não sanadas por ocasião da defesa são de natureza meramente formal, não caracterizando, portanto, dolo ou má-fé por parte do ordenador de despesa, nem desvio de recursos públicos ou dano ao erário, razão pela qual entendo que esta Corte de Contas deve julgar regulares com ressalvas as contas do Fundo Municipal do Centro Social de Afonso Cunha, relativas ao exercício financeiro de 2011, com a aplicação de multa ao responsável, tudo conforme as novas diretrizes de julgamentos adotadas por esta Corte de Contas a partir da sessão plenária do dia 11 de 1 de 2017. Então, pelo exposto, discordando do parecer do Ministério Público de Contas, voto de que esta Corte de Contas decida, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha, Serviço Financeiro de 2011, senhor José Leane de Pinho Borges, em razão das irregularidades formais descritas no relatório de formação técnica. Senhor presidente, só para eu mantenho o parecer, considerando que, dentre as irregularidades aqui apresentadas, foi a não apresentação de nenhum documento comprobatório das despesas realizadas ao longo do exercício financeiro. Senhor presidente, eu peço licença que ainda não terminei um voto ainda. Procuradora, acho que ela Desculpa, conselheiro. Eu pensei que o senhor já tivesse encerrado. Se fosse uma parte, não se pode negar a parte do Ministério Público. Pois é. Então, então, julgar irregular, as coisas tomadas de conta do Fundo Municipal, Afonso Cunha, aplicar ao responsável, o senhor José Leane, a multa de R$6.000, em razão das ocorrências detectadas no processo, que evidenciam a prática de infração às normas legais regulamentadas, natureza contábil, financeira, orçamentária, determinar o aumento da multa, quando não pago no prazo estabelecido, e enviar a Câmara Municipal de Afonso Cunha, 5 dias após o julgado, o presente processo acompanhado do acordo sobre a aplicação do Diário Oficial Eletrônico, e enviar a supervisão da execução do acordo, uma via original do acordo dos demais documentos necessários a eventual ajuizamento da cobrança da multa à hora aplicada. Pois não, agora já falou, né? Ela mantém parecer. Isso, mantém parecer. Mantém. Tá. É só, senhor presidente. Então, se você vê, não obstante o advogado do Tupene haver declinado da sustentação oral em relação aos processos de Bela Vista do Maranhão e da Prefeitura de Morros, mas ele desejaria estar presente durante essas relatorias. E dentro do espírito liberal de todos nós, eu solicito a compreensão dos conselheiros relatores da vez para que abram mão para que o conselheiro Blackout relate o processo relativo ao interesse do Dr. Bene e, em seguida, o conselheiro Osmário. Por não. Eu acho que primeiro és tu que tá. Manda ver. Vai. Dá vontade. Pode. Vai lá. Não, você está substituindo. Está substituindo, né? Ele não vai. Só quer participar. Está aí para participar? Tá, tudo bem. Não. Eu fui abrir mão da sustentação, sim, só para ganharmos tempo. Ele não estava vendo o advogado, mas ele não está aí, não havia ângulo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora, nobre advogado, relato processo 4010-2017, representação feita pelo Ministério Público de Contas em desfavor do município de Bela Vista do Maranhão, representado pelo prefeito, senhor Orias de Oliveira Mendes, acerca de supostas irregularidades na contratação de serviços advocatícios, visando receber recursos do Fundef do exercício de 2017. Procuradores constituídos nos autos, o doutor João Ulisses de Brito Azedo e outros. Interessado aqui na causa, OAB Maranhão, representado aqui pelo senhor
presidente. O representante alega supostas irregularidades na contratação direta do escritório João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, sem prévio processo licitatório. O representado apresentou o distrato do contrato, solicitou arquivamento do processo. Acompanhando o entendimento da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, o voto é pelo arquivamento do processo ou perda do objeto. É o voto, senhor presidente. Quanto ao processo 4010. Quanto ao processo 6691-2017, representação também formulada pelo Ministério Público de Contas, em desfavor do município de São Raimundo das Mangabeiras, representado aqui pelo prefeito, senhor Rodrigo Botelho Melo Coelho, acerca de supostas irregularidades na contratação de serviços advocatícios visando receber recursos do Fundeb. Também advogados constituídos neste caso, o João Lopes de Oliveira Associados, advogados. Na verdade, o que ocorre nesse processo é que o escritório ele renunciou da causa, mas nesse caso específico, senhor presidente, eu tirei aqui um resumo do processo e não consta ainda o novo causítico, né? Ainda consta lá. Aliás, a última movimentação foi em 17/11. Por isso, eu estaria pedindo aí apenas a suspensão desse processo para que eu verifique de fato quem substituiu aí o escritório que renunciou. Nesse caso, é a suspensão de pauta. Obrigado, senhor presidente. É só esses dois. Conselheiro Antônio Blackout. Processo da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, processo 4007/2017 é uma representação do Ministério Público de Contas com pedido de medida cautelar. Representado o município de Morros, representado pelo prefeito Sidraque Santos Feitosa e o procurador constituído, o senhor Danilo, o advogado Danilo Moana Pinheiro Carvalho Lima, OAB 9022, e interessado João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados. Essa representação foi protocolada em 30 de março de 2017. O representante alega supostas irregularidades relativas à contratação de serviços advocatícios celebrado no escritório de advocacia João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogado, sem prévio processo licitatório, de destaque de recurso vinculado à educação para pagamento dos honorários contratuais. A reclamação foi devidamente instruída e recebeu o parecer do Ministério Público. O Ministério Público se opinou no sentido do arquivamento da representação, sem prejuízo do apensamento dos autos às contas do município de Morro relativo ao exercício de 2017 para apuração de responsabilidades cabíveis, uma vez que o município anulou o contrato. Então, acolhendo o parecer do Ministério Público e na linha da unidade técnica, propõe que o tribunal conheça da representação, considere improcedente a representação, em razão da perda subemediente do interesse processual, visto que o contrato objeto da representação foi anulado pela administração contratante. Arquivar em meio digital e também juntar a prestação de conta anual e encaminhar as cópias a quem direito. É a proposta de decisão. Decisão aprovada de acordo com o senhor doutor Blackout. Senhor presidente, embora extemporâneo, mas eu peço a suspensão do julgamento do processo 6554/2017.
na próxima Atendido o sessão. pedido de suspensão. Que tinha um pedido de sustentação oral, inclusive, nesse caso, Esse processo. que fica prejudicado agora. Relato o processo 13062 de 2015, que trata de uma TCE decorrente de convênio celebrado entre o Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Cultura, sendo responsável a senhora Olga Maria Lenza Simão, na condição de ex-secretária, e a Associação Beneficente Flor da Ilha, tendo como responsável Silvio Wagner Moreira Machado, ex-presidente. Essa tomada de conta especial foi devidamente instruída no âmbito do tribunal e ela decorreu da comprovada omissão do dever de prestar conta pelo representante da associação beneficente. Muito bem. O Ministério Público se manifestou aqui no sentido do julgamento irregular da TCE, em razão de o representante da executora do convênio não ter prestado conta. A instrução não revelou nenhuma mácula em relação à atuação da ex-secretária na condução do processo. Ante o exposto e acolhendo o parecer do Ministério Público, propõe no sentido de que o Tribunal de Contas decida julgar irregular a TCE, responsabilizando Silvio Wagner Moreira Machado pela irregularidade, referente ao convênio 243/2012 da Secretaria de Estado da Cultura. Condenar o ex-presidente a restituir ao erário, em decorrência do dano causado, no valor de R$ 37.217,19, e aplicar ao ex-presidente a multa de R$ 7.443,43, decorrente da imputação de débito. E fazer os enviamentos de praxe. Não há nenhuma responsabilização em relação à secretária. É como propõe. Próximo. Processo 8826 é um requerimento que é originário do município de Pio 12, Maranhão, requerente senhor Carlos Alberto Gomes Batalha, prefeito no exercício de 2017. Ele solicita que o tribunal instaure TCE em decorrência de não prestação de contas ocorrida no âmbito de algum convênio. Ocorre que o tribunal não tem essa prerrogativa, né? Então, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de requerimento. É a própria administração que tem que instaurar a TCE e depois encaminhar ao tribunal para processamento e julgamento. Não conheço do pedido, arquivar, encaminhar cópia ao destinatário. Próximo. 1555, também tomada de conta especial, convênio, concedente do Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Educação, responsável Lourenço José Tavares Vieira da Silva, ex-secretário, conveniente Prefeitura de São Roberto, responsável José Wilson de Oliveira, ex-prefeito. E Gerry Adriane Rodrigues Nascimento. Trata-se da tomada de conta especial do processo de fiscalização de convênio celebrado entre essa secretaria e aquele gestor. A tomada de conta foi devidamente instaurada, instruída pelo tribunal. O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento irregular das contas, da tomada de conta especial decorrente do convênio 30 de 2018 e pela imputação de débito. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público, propõe no sentido que o tribunal decida julgar irregular a tomada de conta especial de responsabilidade do ex-prefeito, dos ex-prefeitos José Wilson de Oliveira e Gerry Adriane, condene solidariamente os dois pelo pagamento de débito no valor de R$ 1.098.109,14 e mais multa de R$ 219.621,82. Não há também aqui nenhuma imputação ao secretário concedente. É a proposta.
Processo 10.1583/2016, também a tomada de conta especial, decorrente de convênio celebrado no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura, mais precisamente o Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte, DEINT, tendo como responsável José do Vale Filho, ex-diretor, e conveniente a Prefeitura de São Francisco do Brejão, tendo como responsável, na condição de ex-prefeito, Alexandre Araújo dos Santos. A TCE está devidamente instruída e a parecer do Ministério Público. E o Ministério Público concluiu no sentido do julgamento irregular da tomada de conta especial em decorrência do convênio pela imputação de débito. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe que o Tribunal julgue irregular a presente tomada de conta especial, responsabilizando o senhor Alexandre Araújo dos Santos, relativo ao exercício 2012, condene o ex-prefeito ao pagamento do débito de R$ 214.640,30, mais multa de R$ 42.928,06, em razão de má aplicação do recurso decorrente do convênio. Essa é a proposta. De acordo com o relator. Relato conjunto da prestação de contas. Não é conjunto, não. Processo 3962 de 2012 trata da prestação de conta anual do presidente da Câmara de Brejo do Maranhão, no exercício 2011, Antônio Daniel Macatrão Bacelar Couto Filho. O processo de prestação de conta foi devidamente instruído, a citação válida, a defesa apresentada, instruída e a parecer do Ministério Público. O Ministério Público propõe o julgamento irregular, imputação de débito e aplicação de multa. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe que o Tribunal julgue irregular as contas prestadas pelo presidente da Câmara de Brejo, Antônio Daniel Macatrão Bacelar Couto Filho, relativo ao exercício 2011, aplica ao presidente da Câmara a multa de R$ 6.000 pelas irregularidades, condene o ex-prefeito, o ex-presidente da Câmara, ao pagamento do débito de R$ 77.080,63, pela impugnação de diversas despesas, e multa de R$ 15.416,13, equivalente a 20% do valor imputado. É como proponho. Próximo. Processo 3312 de 2012 trata, agora sim, do conjunto da prestação de conta do município de Santa Luzia do Paruá, exercício 2011. São os processos 3312 de 2012, administração direta, responsabilidade de José Nilton Marreiros Ferraz e José Plácido Souza de Holanda, e também Narciso Neves da Silveira, prefeito e secretários de administração e obras de serviço público, respectivamente. Processo 3344 de 2011, Fundo Municipal de Saúde, responsável José Nilton Marreiros Ferraz, na condição de prefeito, e também responsável Rogério Pinto da Silva, na condição de secretário municipal de saúde. Processo 3354 de 2012, Fundeb, exercício 2011, responsáveis José Nilton Marreiros Ferraz, prefeito, e Elizabeth Souza Ferraz, secretária municipal de educação. 3349 de 2012, tomada de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo como responsáveis José Nilton Marreiros Ferraz, prefeito, e Marinete Pereira de Souza, secretária municipal de Assistência Social. E, por último, 3356 de 2012, a prestação de contas do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Santa Luzia do Paruá, Santa Prévia, relativo ao exercício 2011, tendo como responsável Regivan Santos Costa, na condição de diretor do Instituto. Essa prestação de conta foi devidamente instruída, a citação válida de todos os responsáveis, defesa não foi apresentada, e a parecer do Ministério Público.
Em relação ao processo 3312-2012, o Ministério Público opina pelo julgamento irregular. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe que o tribunal julgue irregular a tomada de contas da administração direta, do município, responsabilizando o prefeito e os secretários, aplique solidariamente a multa de R$14 mil aos gestores e mais multa de R$2 mil. É como proponho para esse caso aí. 3344-2012, Fundo Municipal de Saúde. O Ministério opina pelo julgamento irregular da prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde. Propõe que o tribunal, acolhendo o parecer do Ministério Público pelo julgamento irregular dessa tomada de conta, responsabilizando os gestores, e multa de R$20 mil. O 3354-2012, que é o Fundeb, o Ministério Público propõe julgamento irregular e aplicação de multa. Acolhendo o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal decida pelo julgamento irregular da tomada de contas responsáveis e aplicação de multa de R$16 mil pelas irregularidades. 3349-2012, Fundo Municipal de Assistência Social. O Ministério Público opina no sentido do julgamento regular com ressalva e aplicação de multa. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe julgamento regular com ressalva do Fundo Municipal de Assistência Social e aplica a multa de R$6 mil solidariamente aos responsáveis. O 3356, que trata da Santa Prev, o Ministério Público propõe o julgamento pela regularidade com ressalva e aplicação de multa. Acolho o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal julgue regular com ressalva as contas do Santa Prev, aplicando a multa de R$2 mil aos responsáveis. É como proponho para esse conjunto de processos de Santa Luzia do Paroá, exercício 2011, presidente. Por último, o processo 2617-2009 e 2313-2009. Bom, trata-se de processos que já foram julgados pelo tribunal, exceção 17 de janeiro de 2017, em sede de embargo, em sede de recurso de reconsideração. A entidade é a Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão, o exercício é 2008, e o recorrente é o senhor Emetério Ueba Filho. Ueba Filho. O embargo de declaração alega contradição, obscuridade, erro material ou omissão no decisório ora recorrida. Em princípio, o embargo de declaração não deve ir para a unidade técnica e para o Ministério Público. Mas quando ele é protocolado com pretensão de ser um embargo de declaração com efeitos infringentes, é necessário fazer essa circularização. Então, há que ter a opinião da unidade técnica e a opinião do Ministério Público. E assim eu fiz. Em um dos casos, vou ter que ver aqui qual é, o pedido é apenas relativo à multa. Houve uma imputação de débito, lá no julgamento original e aplicação de multa dessa imputação de débito, e no julgamento do recurso considerou-se no sentido de não mais imputar débito,
mas julgar regular com ressalva mediante aplicação de multa. A multa perde o sentido. A multa perde o sentido. Só que o senhor Weber alega que a imputação de débito por um valor determinado, que ensejou a aplicação de multa, é inferior à multa agora aplicada em sede de recurso. Então, só para recordar, o valor do débito era R$ 4.677,20 e a multa daí decorrente foi de R$ 935,44. E no recurso optou-se por desconsiderar essa imputação de débito e a respectiva multa e aplicar apenas uma multa de R$ 2.000. Só que o embargante alega que houve um incremento no valor da multa de R$ 933 para R$ 2.000. Eu confesso que seria um caso assim, mas enfim, se eu considerar simplesmente a multa, houve realmente uma majoração. Mas se eu considerar o conjunto da sanção, R$ 2.000 é inferior a R$ 4.677,20 mais R$ 935,44. Então, já discutimos isso em gabinete e não chegamos a uma conclusão. Mas eu vou aqui me manifestar. Não existe, e aí é um outro problema, a multa mínima por irregularidade formal, na nossa lei orgânica, é de R$ 2.000. A multa mínima é R$ 2.000. Mas, nesse caso aqui, para evitar qualquer problema, eu penso que o tribunal não possa imputar uma multa além de R$ 935,44. Literalmente considerando o caso. Literalmente. O que é, doutor Bracalti, uma questão de bom senso, porque quem vai demandar judicialmente uma multa de R$ 900 não serve sequer para... O custo dela vai ser oneroso para quem impetrar, ou o Estado ou o gestor. Eu acho que a multa de R$ 900 é uma coisa infrutífera. Eu acho, do meu ponto de vista. Bom, mas respeito. A proposta é manter a multa original. De quanto? R$ 935, considerando que a transformação de imputação de débito ou a desconsideração da imputação de débito não justifica uma multa superior ao valor originalmente imputado. Pode parecer até estranho isso, mas, literalmente interpretando, a multa foi onerada, de R$ 935 para R$ 2.000. Bom, relator. Eu não pelo valor, porque eu acho uma incongruência. Eu puxaria divergência sem multa. Eu vou consultar o plenário. O relator teve uma posição, o Macutrim abriu uma divergência de que, em função do valor R$ 900, né, inviável, 935. então eu pergunto, quem está com o relator e quem acompanha a dissidência ali do doutor Edmar? Está acompanhando o relator. Tova. Vamos ficar com essa eliminação desses R$ 900, né? Doutor Valor risório também. Washington. Eu acho que podia, sim. A multa de R$ 900 realmente não tem... Custo-benefício, né? Operacionalizar essa cobrança. Doutor Nava. Está como... Não é Osmário. Doutor Osmário, que está substituindo. Eu vou ficar com o relator. O relator. Então, como foi a contagem? Eu Eu não trago a multa. Dentro do princípio da minha... Não, blackout não está votando. Propondo, sim, mas aí foi conferido aqui os votos. 3-3, né? 3-3? 1, 2, 3-3, porque o doutor Blackout não votou, propôs, né? É isso? R$ 900, eu não trago multa de processo de R$ 900. Foi
Aqui foi. Álvaro César votou com o Edmar. Eu fui com a proposta. Eu acompanhei o relator, o que é? Propositor, porque já que ele não vota, ele é o quê? Proposta de decisão. Proposta de decisão. Edmar, olha, conselheiro Edmar Coutrin, conselheiro Álvaro César e conselheiro Washington vão pela exclusão da multa. Então aqui já são 3-2, não houve empate, 3-2. Eu não me manifesto. Secretária que tirou a dúvida, porque o doutor Blackout se manifestou como propósito de decisão. Então está resolvido nos termos da decisão do plenário. Próximo, doutor Blackout. Bom, o próximo é o processo 2613 de 2009. Esse processo, ele teve julgamento na sessão 17 de 2018, após sustentação oral, e o julgamento foi acolhendo o parecer do Ministério Público e a conclusão que chegou à unidade técnica, no sentido do julgamento irregular das contas, que é do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Olinda do Maranhão, tendo como mais responsável o seu Emetério Eba Filho, e teve como deliberação final o julgamento pela irregularidade das contas, mediante imputação de débito no valor total de R$ 156.164,80, tendo em vista a impugnação desse valor por não estar lastreado à época com documentação idônea, de acordo com a instrução da unidade técnica, tanto na fase do julgamento julgamento primeiro, quanto na fase recursal. Muito bem. Esse R$ 156.164,80 é a soma de duas notas de empenho, uma no valor de R$ 77.572 e outra de R$ 78.592,80, referentes à aquisição de gêneros alimentícios, portanto, lastreada com nota fiscal. Lá na oportunidade, a unidade técnica demonstrou que essas notas fiscais não estavam autorizadas, estavam defeituosas e inidôneas. Muito bem. Com a decisão final nesse sentido, de julgamento irregular, imputação de débito e aplicação de multa, o responsável protocolou embargo de declaração com efeito infringente, alegando omissão. E, juntando a esse embargo de declaração, documentos emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, comprovando que essas notas fiscais, de fato, concretamente, eram quentes, verdadeiras. Ou seja, a operação de compra dos gêneros alimentícios, as duas compras foram feitas com documentos idôneos. Então, a defesa do gestor conseguiu demonstrar isso. A unidade técnica, examinando essa documentação, comprovou e decidiu pelo saneamento desse fato. Ou seja, considerou sanado esse fato, considerou recebível e forte essa documentação. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do embargo, por apresentar os critérios de admissibilidade, e no mérito não se manifestou objetivamente, dizendo apenas que o embargo de declaração não se presta para atacar o mérito da decisão. E remetendo para o relator a decisão sobre modificar ou não o mérito da decisão. Esse é o teor, em síntese, da manifestação do Ministério Público. Analisando a questão, eu entendo o seguinte: em princípio, o embargo de declaração não deve atacar o mérito, óbvio. No entanto, qual é o objetivo dele? É apontar eventual
obscuridade, contradição, omissão. Ora, se restar comprovado que houve omissão ou contradição, e essa comprovação ensejar a mudança de conteúdo da decisão, é evidente que o embargo de declaração pode sim atacar o mérito, como consequência de se acolher, eventualmente, uma lacuna na decisão. Claro que os 3 recursos do tribunal, cada um tem um escopo, né? O recurso de reconsideração, a defesa tem uma abrangência maior, o tribunal tem uma possibilidade maior de reverter o decisório. Nos embargos de declaração está restrito a essas 3 pré-condições. E no recurso de revisão, idem. A lei já define as condições para o acolhimento e deliberação final. Então, eu entendo, diferentemente do Ministério Público, que o embargo de declaração, em princípio, não tem o condão de atacar o mérito, mas se for acolhida a alegação de contradição, de omissão, etc., não tem como não interferir no conteúdo da decisão final. É logicamente uma decorrência, porque não teria sentido existir o recurso sem que tivesse essa possibilidade. Outra razão seria o tribunal identificar, como a maioria dos casos que vem aqui ao pleno, não haver nada, nem contradição, nem omissão, nem nada. E aí, nesse caso, não vai atacar o mérito, mantém-se a decisão original. Então, nesse caso específico, eu entendo que houve omissão, restou comprovado, a unidade técnica respaldou isso, e, em razão disso, o item que ensejou o julgamento irregular e a imputação do débito está sanado, e, portanto, a minha proposta de decisão é no sentido de, primeiro, receber e conhecer o recurso, e nesse ponto eu estou de acordo com o Ministério Público. Segundo, no mérito, acolher a alegação de omissão, considerar sanada a irregularidade e dar um julgamento regular a essa prestação de contas, dando plena acreditação ao gestor, porque não houve nenhum outro fator ensejador dessa decisão. Era só essa, que foi sanada. Essa, portanto, é a minha proposta de decisão para o caso concreto. Modifique banco. É só conselheiro Blackout. Só, presidente. Vai retomar a ordem da relatoria com a palavra conselheira de Macutrim. Presidente, bem rápido. Primeiro, eu tenho aqui, senhor presidente, três processos que eu vou fazer a relatoria em bloco, em razão de que o mesmo gestor, a mesma secretaria, que é o Meio Ambiente, só muda o número do processo, que um é 2605/2007, o exercício 2006, o segundo é o processo 9125/2010, o terceiro 1649/2011, relativamente também o exercício 2006, bem como o 2605 relativamente ao exercício financeiro 2006. Com a responsabilidade, os três, de Otelino Nova Alves Neto, os três emitido parecer pelo Dr. Paulo Henrique, e os três eu estou indo no termo do parecer ministerial pelo arquivamento. O processo 2605, julgo iliquidável prestação de conta anual de gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício de 2006, de responsabilidade de Otelino Nova Alves, secretário à época, em razão da ausência do pressuposto de condição de desenvolvimento válido e regular do processo, passado que se foram mais de 11 anos, período correspondente à entrada incitada da prestação de conta desta casa, determinar o arquivamento e demais providências. O segundo processo,
Também estou pedindo arquivamento de acordo com o Ministério Público arquivar o requerimento de auditoria pela ausência de pressuposto Constituição de Desenvolvimento Vale Regular do Processo, com fundamento do artigo 14, parágrafo 3º, 24 e 25 da Lei 8258/2005, em razão da perda do objeto. E o terceiro, também nessa linha, pelo arquivamento de acordo com arquivar o presente requerimento de auditoria pela ausência de pressuposto de Constituição de Desenvolvimento válido e regular do processo. Os três são pelo arquivamento, senhor presidente. O processo 3154/2008 é o pedido de desistência, o primeiro depois que eu estou aqui que eu recebo para me manifestar. É um embargo de declaração da senhora ex-prefeita de Cantaria de Meire Valéria da Silva Nascimento, relativamente ao exercício 2007. Ela impetrou, inconformada com uma decisão que lhe imputara multa no processo de recurso de reconsideração, impetrou o embargo de declaração e logo agora, com poucos meses da impetração, ela, impetrante, pediu desistência. Eu estou apenas trazendo para homologar a homologação da desistência. Processo 2881/2012, prestação de conta anual do governo da Prefeitura Municipal da Raposa, 2011, de Onassi Vieira Carneiro. Dr. Douglas emitiu parecer, Douglas Paulo da Silva emitiu parecer, e no parecer do mestre, Dr. Douglas, esse processo ele foi efetivado o relatório técnico com prazo de 30 dias a citação para ele se manifestar. A prova nos autos do recebimento do AR, ele transcorrido o prazo não apresentou defesa e veio agora para a gente decidir após a manifestação ministerial que opina pela desaprovação. Eu estou votando sim de emitir parecer pela desaprovação das contas do governo, ora examinada, sob responsabilidade do senhor Onassi Vieira Carneiro, então chefe do Poder Executivo Municipal da Raposa, exercício 2011, com base no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 3 da lei orgânica desta casa, tendo em vista o descumprimento das normas legais regulamentadas no presente e nas presentes irregularidades. O processo 3553/2012 é o Fundo Municipal de Crise da Adolescente de São Luís, 2011, o exercício, tomada de conta de gestores da senhora Roseli de Oliveira Ramos. O doutor Jário manifestou o seu parecer pelo julgamento regular com ressalva, assim eu estou fazendo, julgando regular com ressalva o exercício financeiro 2011 de responsabilidade da senhora Roseli Oliveira Ramos, ex-secretária municipal, Helena Souza Abrantes, secretária adjunta, e Vanessa Buzá Casa de Lima, ex-coordenadora do então Fundo Municipal, aplicando as três solidariamente a multa de R$ 3.000. E o processo 3730/2012, Câmara Municipal de Santa Rita, de 2011, exercício de Fredson de Jesus Carvalho Lopes, com o parecerista da carga da ilustre procuradora doutora Flávia Gonzalez Leite, pelo julgamento regular, porque não restaram nenhuma irregularidade para torná-la sequer com ressalva. Eu estou acompanhando a doutora Flávia na íntegra, lá com as contas, sem ressalva. Conta especial, tomada de conta especial 2010, número 11.763/2016, exercício financeiro 2010 do Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte, DEINT, Prefeitura de Igarapé do Meio, responsabilidade do senhor José Costa Soares Filho, doutor Paulo Henrique emitiu parecer. Eu estou acompanhando na íntegra o parecer do doutor Paulo, no sentido de arquivar sem julgamento de mérito o presente processo, com amparo no artigo 14, parágrafo 3º, artigo 25, cap. E da Lei 8258/2005,
Haja vista que a incidência da norma contida no caput do artigo 22 da INTCE número 50 exclui a possibilidade do desenvolvimento válido e regular do processo. Este também é meu voto. E, finalmente, senhor presidente, tenho aqui em mãos o processo 11.458/2017, é uma solicitação de fiscalização apresentada por 6 vereadores da Câmara Municipal de Anajatuba, tratando-se de malversação de recursos do Fundeb, fatos relevantes, eu estou deferindo inclusão em plano de fiscalização a inteligência do artigo 39 da Lei Orgânica desta Casa. Não obstante, sendo público e notório a ocorrência recente no município de Anajatuba de irregularidades e desvio de recursos públicos, não apenas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do FNDE, mas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, dando ensejo à investigação e operação realizada pela CGU, que esteve lá no município, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Estadual, considerando, ademais, que a solicitação se reporta a malversação do recurso do Fundeb, cuja aplicação dos termos do 26, inciso 2, Lei 11.494/2007, sujeita-se à fiscalização da Corte Estadual e diante ainda da relevância dos fatos narrados, entendo que a solicitação deve ser conhecida. Nesse sentido, frise-se que a presente solicitação encontra instruída de mídia removível do tipo pendrive, de cuja leitura é possível constatar a narrativa de fatos como indícios. Então, há ensejar, em caso concreto, uma urgente e rigorosa investigação in loco. Eu, finalizando, eu estou fazendo exposto, considerando os fatos apresentados, perfilhando o entendimento do Ministério Público de Contas, exarado no parecer 268/2018, voto amparado especialmente no artigo 39 da Lei 8258/2005, da Lei Orgânica desta Casa, para que esta Corte de Contas, com vista da solicitação em foco, autorizar a auditoria in loco, incluindo-se o procedimento do plano de fiscalização do Tribunal com a urgência na matéria requer, determinar a publicação da presente decisão no Diário Oficial Eletrônico para que surta seus efeitos legais e encaminhar o presente processo à unidade técnica competente para a inclusão da auditoria autorizada pelo plano de fiscalização. E é só, senhor presidente. Resultados promulgados de acordo com o voto do relator. Eu queria comunicar aos senhores conselheiros que há uma observação do setor técnico ali, que há um risco de perdermos toda a sessão por causa dessa variação de corrente. E uma das sugestões é que até agora não perdeu. Agora, a partir de qualquer momento, se perder, perde toda. De que é conveniente que a gente suspenda a sessão e os processos fiquem para a próxima, para que não haja um prejuízo maior. Só então, suspender. Ainda tendo muita coisa a tratar, declaro encerrada a sessão por problema de natureza técnica.